Boa Sim, noite. boa noite. Boa noite, para quem não me conhece, eu sou a Tairine, podem me chamar de Tai. É a primeira vez que eu estou abrindo aqui o Conexão, a pedido primeiramente de Deus, segundamente da Thalita, que é um tesouro, e ela me confiou, né, esse canal, que é um canal de bênção, que tem o intuito de unir mulheres num propósito que é se aproximar mais de Deus, que é ter fé. Um propósito que nasceu no coração dela e do esposo dela na pandemia, quando nós não podíamos nos juntar. Então começou com poucas pessoas e foi se expandindo e é uma bênção, porque toda segunda-feira, antes era de quarta, você consegue receber algo de Deus, algo, um testemunho que possa te edificar, uma palavra que pode te edificar. E é uma conexão mesmo, conexão feminina, um momento para você se conectar com Deus. Pode ter acontecido um turbilhão de coisas no seu dia, e aí essa meia horinha, 40 minutos que a gente fica aqui, é um bálsamo. Eu gostaria de orar pela nossa convidada, né, de hoje, que a propósito é minha tia. Nós chamamos ela de Pastora do Carmo, e eu gostaria de abençoá-la, né? Vai ser a primeira vez que ela vai falar, então feche seus olhos. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, unidas em mais um dia, Senhor, do seu propósito que nasceu no coração da Thalita. De uma forma linda, ela obedeceu o Senhor e esse projeto só vem dando frutos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dela, por esse projeto, te agradecer por todas as pessoas que estão aqui conectadas nesse momento, as pessoas que ainda vão se conectar. Que o Senhor possa, Senhor, nos perdoar, Pai, de todo as ofensas, de todo o mal, de todos os sentimentos que possam nos separar de Ti, Pai, para que esse momento nós estejamos conectadas, Senhor, em conexão umas com as outras e com o Senhor, principalmente. Que o Senhor possa vir falar grandemente em nossos corações, através das palavras da preleitora, através do testemunho, e age, Senhor, ao nosso meio. Em nome de Jesus, traz com segurança as pessoas que estão voltando do trabalho, as pessoas que estão indo, e abençoa as que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Pastora do Carmo, a palavra é toda sua. Pode abrir a câmera. Boa noite. A paz do Boa Senhor. noite. Boa noite. Paz. Graças a Deus. É um prazer estar com vocês. É uma honra poder estar com vocês nessa noite, falando um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida, o que Ele está fazendo na minha vida. Então, eu quero louvar a Deus por esse momento, pelo convite, porque eu sei que o convite veio primeiramente de Deus, para depois da minha sobrinha Tairine, para eu estar com vocês. Amém? Graças a Deus. Amém. Então, Pastora, rapidinho. Vocês estão vendo ela? Eu não estou vendo. Não estão me vendo? Não, vê se você... vê se clica na câmerazinha, se abre aí, que a gente não... Deixa eu achar aqui, tá? Peraí, gente, porque eu tô meio leiga. Peraí, tá? Sem problemas. Deu agora? Agora sim. Tá vendo? Agora sim. Tá? Eu tô meio leiga nisso daqui, viu? Mas ouviram o que eu falei? Sim, sim. Sim. O tom tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Graças a Deus. Então, eu quero agradecer realmente a Deus por essa rica oportunidade de estar com vocês, né? Então, meninas, assim, para não pegar muito tempo, eu vou começar falando para vocês como foi que Deus me libertou. A palavra do Senhor diz assim: se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. E a palavra do Senhor também nos ensina: se quiseres ouvires, nós vamos comer o melhor ou bem dessa terra. Então, para que tudo aconteça na nossa vida, nós precisamos de ouvir. Nós precisamos de ouvir e ouvir o quê? Aquilo que Deus tem e obedecer aquilo que Deus tem para nós. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida,
né? Eu comecei a servir a Deus por um momento, vamos dizer assim para vocês, de muita dor. Lá no começo, muitos anos atrás, acho que eu tinha uns 16 anos, quando eu me casei, e logo em seguida eu comecei a servir a outros deuses, por influência, por cegueira espiritual, por não entender nada, né? Eu comecei a seguir a outros deuses. E nessa caminhada, servindo a outros deuses, né? Eu fui para a Umbanda, fui para o Candomblé, fiz cabeça, tudo que vocês possam imaginar de um outro lado, quando nós não estamos na presença de Deus. E ali eu acabei fazendo a cabeça, acabei sendo vamos dizer assim, a principal ali do local, a principal, e ali tinha muitas pessoas envolvidas nesse tempo ali comigo, e eu praticamente, né, cega, servindo a outros deuses. Aí aconteceu o seguinte, servindo a outros deuses, eu vim perder a minha mãe. Já fazia muito tempo, mais de 15 anos, servindo a outros deuses. Eu perdi a minha mãe, de repente, a minha mãe era evangélica, ela orava muito, claro, pela minha vida. Eu ajudava as igrejas com meu santo dízimo, com oferta, comprava as coisas para a igreja, mas não queria saber de igreja, não queria saber de Deus, eu não queria saber de nada disso. Por quê? Quando minha mãe falava, eu falava, não, eu estou muito bem, eu não preciso. E aí veio acontecer que, em uma desse tempo, nós estávamos em obrigação, lá no terreiro da Umbanda, do Candomblé, era no tempo de Quaresma. Eu estou resumindo um pouco, tá, gente? Que é muito grande, não dá para falar todo o tempo. E aí a gente estava de obrigação, veio que, nesse tempo de obrigação, que era a minha mãe veio a partir, o Senhor veio a recolher minha mãe. E a gente de obrigação, todo aquele tempo de branco, com aquelas guias no pescoço, todo aquele tempo. E eu era muito ligada com a minha mãe e eu fiquei muito mal nessa época. Eu entrei até numa depressão, vamos dizer assim. Eu entrei numa depressão, eu fiquei num estado que, na verdade, eu não comia, eu não bebia, eu não tomava banho, eu não fazia nada. Ficava em casa e o terreiro estava fechado nessa época. E eu ali, naquela depressão. Dormia na sala, porque eu jogava o colchão na sala e eu dormia na sala. E, na verdade, meninas, eu não conseguia dormir. Eu estava enfrentando um mal muito grande na minha vida, uma opressão muito grande pela perda da minha mãe, era um sofrimento muito grande para mim. E aí, nesse tempo, que eu vim conhecer o Senhor Jesus. Aí você vai olhar para mim, como assim, pastora, você não queria saber de igreja, você não queria saber de nada? Não queria. Tanto é que quando eu estava lá no terreiro, antes de fechar para obrigação, o resguarde lá do terreiro, eu olhei para alguma das imagens, era uma que chamava Roseli, que hoje ela está dormindo no Senhor. Eu olhei para ela e falei para ela e para a Janete, que é a mãe da Tairi. Falei, gente, é o seguinte, quem não fazer obrigação esse ano que vem não faz mais. Aí elas perguntaram por quê? Eu falei, eu não sei te falar o porquê, eu só sei dizer para vocês que ano que vem, aquela imagem que está ali, ela não vai estar. Não vai estar nada aqui. E eu também não vou estar aqui. Aí olharam para mim e falaram, mas por quê? Para onde você vai? Eu falei, não sei. Eu só sei que eu não vou estar aqui. Algo está dizendo que eu não estarei aqui. Aí elas olharam para mim, acharam assim meio estranho e falaram, mas se você não tiver, onde você for, nós também vamos. Ok, passou por aí. Fechou o terreiro, minha mãe veio falecer, entrei numa depressão, dormia na sala, e num belo de um dia, eu já me sentindo muito angustiada, já assim, eu já não estava me aguentando, na verdade. Eu deitada na sala, meu encontro com o Senhor Jesus foi às 3 horas da madrugada. Então, até hoje eu tenho esse propósito de orar às 3 horas da madrugada. E eu estava na sala, deitada no sofá, no chão, na verdade, no colchão,
E de repente, assim, eu olhei para a parede e vi a imagem de um anjo. Mas foi muito rápido. Quando apareceu um homem. Aí apareceu um homem. Eu não entendia nada, não sabia de nada. Eu simplesmente falei assim, olhei, achei estranho. Falei, Deus, porque mesmo eu sendo lá, servindo a outros deuses, na época eu rezava. Eu falava com Deus da minha maneira. Aí eu falei, Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer para mim? Aí eu de guia, tudo roupa branca, e uma voz falou para mim assim, fecha o terreiro. Eu, como assim? Não entendia nada, né? Peguei, falei com Deus assim, sozinha, Senhor, se o Senhor existe, se o Senhor é Deus, como todo mundo fala, que existe um Deus, eu falei, eu não vejo, não estou vendo nada, mas se o Senhor existe, eu quero uma prova do Senhor. Aí comecei a falar para Deus assim, se o Senhor existe, eu quero essa noite dormir, eu quero amanhã levantar e eu quero estar bem. Eu acabei de fazer essa conversa assim, eu dormi. Eu adormeci, eu dormi, na verdade. Acordei de manhã. Foi muito interessante, eu não lembrava daquilo que aconteceu. Só que eu levantei, fui tomar banho, sabe, tomei café, arrumei a casa. E naquela época, eu tinha uma bomboniere. Eu desci para a bomboniere aquele dia. Aí eu fui limpar a bomboniere. Terminei, era 10 horas da manhã. O mesmo homem que apareceu para mim na visão, ele apareceu lá. Ele chegou e falou para mim assim, bom dia. Dei para ele, não, bom dia. Acho que é assim, né? Sabe? Aí ele falou assim, ó, você não me conhece, você nunca me viu, mas o Deus que eu sirvo me visitou às 3 horas da madrugada, me deu o seu endereço, me deu o nome, e eu estou aqui para te falar uma única coisa, que ele te ama demais, e ele tem algo especial para você. E eu olhei assim, ele falou, ó, eu estou de férias, às 3 horas da tarde eu vou para a igreja com a minha esposa, e eu gostaria que você fosse com a gente. Eu assim, olhei para ele assim na hora, falei, pô, não contei nada para ele. Não conhecia. Quando foi 3 horas, quando foi 2 horas, eu subi, falei para o meu finado esposo, ó, eu tô indo para a igreja. Ele, como assim vai para a igreja? Tá louca? Eu vou. O senhor me convidou, também não contei nada para ele que tinha acontecido. E quando foi 3 horas, esse casal passou para me pegar. Me levou para uma igreja bem pequenininha, muito simples a igreja. Chegou lá, eu não falei nada com eles, não conversei nada com eles, sentei aqui, a esposa sentou aqui e ele sentou aqui. E era um culto das tardes, das 3 horas da tarde, tarde da bênção. E, né, começaram a falar lá, ministrar. E aí tinha uma missionária, ela foi dada a oportunidade para ela. E aí ela falou assim, quando deu, gente, vocês me conhecem, sabe que tem 3 anos que eu não piso aqui nesse lugar. Só que nessa madrugada, 3 horas da manhã, o Senhor me visitou e falou que ele estava enviando alguém aqui. Alguém que ele ama, alguém que ele quer curar, alguém que ele já libertou essa madrugada, mas que vai ter um processo muito dolorido, muito dolorido. Vai chorar lágrimas de sangue. Aí ela começou a falar, olhou para mim e falou assim, é você. E ela começou a falar toda a minha vida, que é onde eu estava, o que eu fazia, que aquele, sabe, que Deus tinha me escolhido, mas que eu ia ser coluna na minha família. Eu ia ser coluna, mas eu ia chorar lágrimas de sangue. E aí ela falando, foi falando, eu fui chorando, meu coração foi abrindo para aquilo que ela estava falando. E o moço que me levou, ele não sabia de toda a história. Ele só sabia que Deus tinha mandado ele lá e ele fez. E aí ele ficou muito assim, né, também assim, de ouvir tudo que ela falou. Aí, naquele momento, tá, eu aceitei Jesus ali com eles, assim. E aí ele falou para mim quando fomos para casa, que ele foi me levar na minha casa, ele falou, ó, se você precisar, eu vou estar orando, mas se você precisar de mim,
para que eu falar com você e tiro todas as coisas, é só me ligar, porque todas as noites, todas as manhãs eu vou estar intercedendo por você. Mas Deus já disse que você não vai colocar a mão mais em nada naquele lugar. Viu? Meu coração? Tudo bem. Comecei, estava fechado lá, não era tempo de abrir ainda. E a reunião ia ser no sábado de aleluia. Para abrir no outro sábado, o terreiro. E aí eu comecei a ir na igreja Renascer em Cristo, foi onde eu fiz a obra há 15 anos. Comecei na igreja Renascer em Cristo. E ali Deus foi falando comigo, foi tirando, foi me mostrando. E no dia de abrir o terreiro, não que eu sabia nada. Até hoje eu não sei nada. Mas aí o que eu cheguei e falei assim, no dia de abrir o terreiro, estava reunião, todo mundo lá. Eu comecei a falar assim, gente, é assim. Eu quero falar uma coisa para vocês. Nesse tempo que ficou fechado, algumas coisas aconteceram na minha vida. E algumas coisas que eu, do Carmo, verdadeiramente também não sei, também não entendo, não estou entendendo. Mas eu quero dizer para vocês que jamais eu ia fazer nada sem comunicar a vocês. Mas a partir de hoje, eu não estarei mais nesse lugar. Tudo que é meu, eu vou tirar, vou jogar fora, vou destruir, vou fazer conforme o pastor está me orientando. E aí eu comecei a falar com eles e falei assim para eles, só que assim, eu tenho uma visão assim. O Deus que eu nem conheço, porque eu não conheço mesmo. Vou falar para vocês que eu conheço, que eu sei que eu não sei. Mas o Deus que está me tirando daqui, eu tenho a certeza que é um Deus maior do que o que nós estamos buscando nesse lugar. E assim, eu também não acredito que nós passamos tantos anos juntas aqui, que agora ele ia tirar a mim e deixar todas vocês, todo mundo aqui. Eu não acredito que é assim. Eu acredito que se ele tem algo para a minha vida, ele tem para vocês também. E aí, acho que primeiro foi a Janete, se eu não me lembro, faz tanto tempo já isso. Eu falei, então, ela levantou e falou assim, bom, se você não vai mais estar aqui, se você está falando isso, se tem isso para você, eu também não vou estar mais aqui. Eu acho que foi a sua mãe que falou isso primeiro, eu não lembro bem, tá? E aí, assim, o terreiro era muito grande, todo mundo se converteu ao Senhor. Na minha conversão, teve um terreiro inteiro que se converteu ao Senhor. Hoje nós somos 3 pastores que saiu de lá de dentro. Nós somos 3 pastores, para a honra e glória do Senhor. E aí, meninas, eu achei que agora estava tudo bom, né? Legal, a gente começou a servir ao Senhor, na Renascer em Cristo, tinha 2 bancos, 3, que era só nosso. O bispo deixava só para nós, ex-macumbeiro, era tudo. Ele deixava, ele tinha orgulho, porque todos nós aceitamos Jesus ali, fizemos voto e começamos a servir a Deus, todo o terreiro, que era o terreiro. Então, ele tinha o maior orgulho da gente, né? Porque, através da pregação dele, a gente se converteu a Cristo. E aí, a gente começou a servir a Jesus, para mim estava tudo bom, né? Legal, opa, beleza, servir. Pegamos todas aquelas coisas que a gente tinha, desfazemos, finalizamos tudo, tiramos aquele lugar, depois consagramos ao Senhor, tanto que hoje lá é uma casa. Lá é uma casa. E aí, para mim estava legal. Aí começou a minha batalha. A minha batalha começou aí, depois, né, da minha conversão, que eu já tinha aceitado a Jesus, já tinha fechado o terreiro de Umbanda, lá de Candomblé, não servia mais a outros deuses. Aí começou que, de repente, assim, do nada, foi 6 meses depois que a minha mãe veio falecer, a minha filha faleceu. A minha filha estava com 14 anos, quando, de repente, ela deu uma infecção no coração, deu uma endocardite, e eu fiquei 30 dias com ela no hospital, e nesses 30 dias o Senhor recolheu. Mas a minha filha, ela já serviu o Senhor antes de mim. Antes de mim, ela já servia a Deus. Tanto é que lá quando ela estava no hospital, através da vida dela,
teve conversão. As enfermeiras de lá se converteram. Quando eu fui lá, eu ia fazer uma visita, elas falaram para mim, olha, mãe, não fica triste não, porque através da tua filha, eu me converti, eu me batizei e hoje eu sirvo ao Senhor. Então, nesse tempo, aí que começou a minha luta, né? Minha filha veio falecer, tudo. Aí começou toda a minha luta, a minha guerra espiritual. Porque, é claro, né? Você recém-convertida, você nem sabe o que falar, né? Você não... Aí vinha um falava uma coisa, outro falava outra coisa, outro falava outra coisa, né? Nossa, cadê sua filha? Agora que você foi para a igreja, que você foi para Jesus, você não tem mais sua filha? A única coisa que eu respondi era assim, gente, eu não sei, eu não entendo nada, mas eu sei que o Deus que eu estou servindo, ele não quer me ver sofrer. Então, se ele recolheu minha filha, algum plano, com certeza ele tinha aí, que eu não sei explicar. Mas se ele recolheu, é porque ele tinha algo para ela, né? E para mim algo. E aí, um dia o bispo lá na pregação falou exatamente assim. Alguém que está aqui, né? Que tinha uma mãe que orava muito. Sua mãe orava muito por você e ela veio partir. Minha mãe era obreira da casa do Senhor. E ele falou assim, então, a sua mãe orou muito, você que está aqui, que Deus recolheu sua mãe, você vai fazer obras maiores do que a sua mãe fez. Porque minha mãe era obreira, eu, pela misericórdia do Senhor, sou uma pastora de libertação, sou uma pastora de cura. Porque eu vivi, e quando Deus, né, foi lá, através do Espírito Santo de Deus, e eu comecei a entender os propósitos do Senhor, aí eu comecei, então, a andar, a ser liberta, a ser curada, para que hoje eu possa estar aqui conversando com vocês, batendo esse papo entre irmãs. O que eu quero dizer para vocês, queridas, Jesus é o único que pode nos libertar. E quando ele tem uma promessa para nós, a promessa vai se cumprir, a não ser que você não deixa. Quando nós ouvimos e entendemos, nós vamos viver as maravilhas do Senhor. Nós vamos viver a grandeza de Deus. Nós vamos ver o refrigério do Senhor. Foi fácil para mim perder minha mãe? Não. Foi fácil para mim perder minha filha? Não. Foi assim. Eu podia ter voltado. Naquele momento que eu perdi minha filha, se eu não tivesse firmado no Senhor, eu tinha jogado tudo para... Não, vou voltar, porque naquela época, como falavam para mim, quando você estava lá, você não tinha esses problemas. Agora você está passando por isso. Mas ninguém nunca entendeu qual era o propósito de Deus na minha vida. Aquilo que Deus tinha para mim na minha vida. Então, eu passei por todo esses laços, essas amarras, mas o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele quebrou todos os laços, ele quebrou todas as amarras, ele me tirou lá de dentro do inferno para trazer hoje para o altar, para dizer que eu sou especial, que eu sou escolhida, que Ele me ama. Então, Jesus tem isso não só para mim, mas Ele tem para todos nós que buscamos, para todos nós que servimos. Se nós entendermos o propósito de Deus, aquilo que Ele tem para nós vamos conseguir ver a glória do Senhor, nós vamos conseguir viver, seremos ricamente abençoados, nós vamos viver aquilo que os nossos olhos não estão vendo, que os nossos ouvidos não escutaram, é aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, meu testemunho vamos dizer assim, de libertação, porque o meu testemunho é um testemunho de libertação. Eu fui liberta, né? Igual aquela mulher que tinha sete demônios, né? Eu fui liberta de todas as garras de Satanás, porque, na verdade, ele queria me consumir. Ele queria me consumir. Ele queria que eu ficasse sendo escrava dele a vida toda. Mas Jesus tinha um plano melhor. Jesus tinha um plano de vida para mim. Jesus tinha um plano de libertação. Ele tinha um plano de restauração. E ele restaurou a minha vida, restaurou a minha vida financeira, ele restaurou a minha casa, meus filhos, ele restaurou. E hoje, eu servi a Deus 15 anos lá no Ministério
Renascer em Cristo, fiquei 25 anos no Ministério Paz e Vida, sendo pastora, coordenadora, dando os cursos lá dentro, e hoje eu estou no Ministério Menor, faz 2 anos, mas eu aprendi com o Senhor, eu aprendi a viver, eu aprendi a lutar, e sair da mão de Satanás, mas eu quis viver isso, eu quis isso para mim, porque se eu não quisesse, o próprio Deus não ia conseguir fazer, porque eu não abri meu coração. Então, nós precisamos abrir o nosso coração, porque o que Deus tem para cada um de nós é aquilo que nós não conseguimos ver. E, na verdade, o Senhor ali naquele tempo, Ele restaurou todo aquele povo que estava sendo escravo, que estava ali no cativeiro, servindo a Satanás, adorando, porque a gente adorava, adorando a Satanás. E hoje, irmãs, por mais que eu faça para o Senhor, por mais que eu faça, eu falo, eu não faço nada. Eu não faço nada, porque naquele tempo era noite, era semana, era fazendo, trabalhando para eles. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que me curou, um Deus que me libertou, um Deus que me deu vida, um Deus que me escolheu. Um Deus que me escolheu para que hoje eu pudesse estar aqui compartilhando, não tudo, porque eu sei que o tempo é curto, mas um pouquinho do meu testemunho, da minha conversão, e mostrando para cada uma das irmãs o seguinte, as maravilhas, o que Deus tem. E às vezes nós olhamos e falamos, meu Deus, eu tenho passado por isso, por aquilo, mas nós não estamos olhando para Deus. Qual é o caminho? Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando eu conheci Jesus, eu fui liberta. Não só eu, mas todo aquele povo que estava cativo, todo aquele povo que estava no deserto, todo aquele povo que estava preso, eles foram curados, eles foram salvos, eles foram restaurados para a glória de Deus. Eu quero dizer para você que está aqui também nessa noite, foi assim comigo, é assim com você, é assim conosco, com aquele povo que crê, aquele povo que sabe, que busca, aquele povo que clama, porque ele diz, clama a mim, então vamos clamar, vamos buscar, porque qual seja a dificuldade, o problema na tua vida, a necessidade, eu quero falar assim, irmãs, creia que você tem Deus, creia que você tem um Deus que coloca a mão lá, ó, e te tira das garras do Satanás e te traz para viver a glória de Deus. Então, não há enfermidade, então não há desespero, não há desemprego, não há a morte, nada pode te separar do grande amor de Deus, daquilo que Deus tem para você, daquilo que Ele te chamou. E eu hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui, estou ali, viajo para lá fazendo a obra do Senhor. Não me canso de fazer a obra do Senhor. Não me canso de dizer como Deus é maravilhoso, como Ele é bom, como Deus faz as coisas para nós. E creia que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas, porque a palavra já nos orienta isso, né? Há um tempo para tudo. Então, há tempo para receber de Deus aquilo, mulher, que você está buscando, seja no seu chamado, seja na tua igreja, seja na sua casa, seja no seu ministério, aonde for, você vai viver, porque você tem buscado, eu creio. Eu creio que você tenha entrado na presença de Deus, eu creio que você tenha apresentado para Deus a tua vida, assim como eu fiz. E assim eu fui liberta, eu fui restaurada. E todo aquele povo também foi restaurado. A Tairine, acho que ela lembra de algumas coisas, foi tantas coisas. Eu sei que eu não tenho tempo total para falar, mas o que eu queria deixar para vocês é uma única coisa, é que todas nós possamos entender que Ele, o nosso Deus, Ele salva. O nosso Deus, Ele cura. O nosso Deus, Ele liberta. O nosso Deus, Ele já derramou todas as bênçãos lá na cruz do Calvário. E lá está a sua bênção. Lá está tudo que Deus tem para você, para mim e para todos nós que buscamos a Ele. Não pare. Não pare. Por mais difícil que seja a tua luta,
Então, o louvor que diz, né? Não pare, não pare. Quem mandou largar a rede, não larga. E nesse tempo todo de conversão, que eu comecei 15 lá e 25 anos, depois na Paz e Vida, e 2 agora aqui, eu não deixei um dia de servir a Jesus. Eu não deixei um dia de adorar Ele. Eu não deixei um dia de falar, pastora do Carmo, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Saio do trabalho e vou, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Então, eu sou grata a Ele. Eu louvo a Ele por aquilo que Ele fez na minha vida. Porque o que Ele fez na minha vida foi uma mudança geral. Sabe assim? Da água para o vinho. Eu estava lá na lamaçal do pecado e hoje eu posso dizer para vocês que eu sirvo um Deus verdadeiramente. Sou perfeita? Tenho falha? Mas eu sirvo um Deus verdadeiramente, porque eu sei da onde Ele me tirou. Eu sei da onde Ele me resgatou. E eu sei o que Ele fez para mim. E na hora da dor, na hora que a minha filha desceu a sepultura, eu olhei para o caixão que estava descendo, falei, filha, posso passar o que eu passar, mas do Senhor, meu Deus, eu não vou abandonar. E aí minha filha foi sepultada. O único dia que eu deixei de não estar foi no dia do velório dela, na igreja. Nos outros dias, até hoje, eu estou frequentemente aos pés do Senhor, fazendo a obra e adorando ao Senhor. Então, minhas amadas, eu quero deixar esse testemunho para vocês de libertação. Eu quero deixar esse testemunho de cura, porque eu fui curada na minha alma. Eu fui curada. Eu quero deixar esse testemunho de restauração, porque Ele, Deus, me restaurou. E hoje eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, eu sou uma pessoa curada, liberta e restaurada no nome de Jesus. E eu quero declarar, profetizar isso sobre todas vocês que estão aí. Essa cura, essa libertação e essa restauração. Seja qual for a área da tua vida, eu quero que você receba esse agir de Deus aí no teu coração. Porque coisas grandes e maravilhosas Ele tem para nós, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês. Eu quero dizer muito obrigada a Deus, primeiramente. Obrigada à liderança aí. Ô, tia, só um minutinho. Você ainda tem um tempinho, se você quiser contar a parte que a Kate escreveu, que no meio disso o inimigo tentou contra a sua vida. Eu lembro umas garrafas, que você caiu nas garrafas. Eu era muito pequenininha, eu também me lembro que a minha mãe me falou assim. Quanto tempo eu tenho? Acho que 20 minutos, Thali. Tá. Bom. Conta também aquela parte. A minha mãe falou quando eu era criança que você também recebeu uma palavra que se você fechasse, você ia perder o que você tinha de mais precioso. Conta isso também, tia. Tá, vamos lá. É que eu estava pulando do horário. Sim, lá atrás ainda, né, quando a gente estava ainda, que ainda não tinha saído ainda, está lá atrás, tá, gente? Teve, na época que estava fechado o terreiro, teve o último trabalho, era o último trabalho que lá falava, era um trabalho da esquerda, um trabalho da direita e um trabalho da esquerda. Esse era um trabalho da esquerda. E nesse dia, o que aconteceu? Foi muito terrível mesmo. Porque a porta do terreiro foi toda travada. Ninguém abria, ninguém saía e ninguém entrava. Ninguém abria, não tinha condição, não sei, era tudo espiritual. E as luzes toda apagada. Então, os próprios demônios, na época, tinha um lá, que era um tal de tranca-rua, que falou, se saísse, que ia se perder o melhor, né? O melhor, né? E aí, o que aconteceu aquela noite? Naquela mesma noite, foi quebrado muitas garrafas, garrafa de uísque, garrafa de pinga, garrafa de champanhe, todas essas coisas que tem.
tinha um tal dos ponteiros, pólvora, tudo isso. E o que eles falaram? Como eles, claro, que demônio, ele sabia o que ia acontecer. E ele não queria perder nem a mim, porque se ele soubesse que se perdesse a mim, ia perder todo mundo. E foi exatamente o que aconteceu. Então, o que fizeram? As garrafas foram todas quebradas, toda de ponta para cima. Eu não vi, tá? Isso eu não vi. Foi porque me passaram, inclusive a mãe dela. E o que eles faziam? Eles pegavam a minha cabeça, porque estava no meu corpo, e jogavam em cima das pontas das garrafas tudo de ponta, tudo quebrado no meio do terreiro, assim, ó. Ele jogava meus braços, me jogava no meio e falava, se eu saísse, que eles acabavam com a minha vida e acabava com o bem que eu tinha. E ali foi assim, como que me falaram? Foi um terror. Sabe o que é terror? Você já assistiu filme de terror? Me falaram que foi um filme de terror, tá? Então, quer dizer, jogando na tua cabeça, em cima de ponta de garrafa, em cima de taça quebrada, vidro quebrado, você ia sair de lá morta. Não tinha como sair viva. Não tinha. Eu não ia sair viva daquele lugar. Mas como Deus, né, tinha já um plano, já sabia o que ia acontecer lá na frente, eu vejo assim, Deus enviou ali os próprios anjos que desceu naquele lugar, depois eu fui entender, mas eu não entendia, que colocou exatamente as mãos aqui, ó, então a minha cabeça, o meu corpo não ia nas garrafas, mas sim na mão dos anjos, porque se fosse na garrafa, eu não sairia viva dali, não tinha como, não tinha como, quando eu voltei que eu olhei, sabe, tudo estraçalhado, e batendo cabeça e falando, porque eles falava tudo o quê? Não vai sair daqui, não vai sair daqui viva. Não, falava assim, o pessoal falava assim, o meu cavalo, porque é assim que ele que tratava, né? A gente era tratado desse jeito. O meu cavalo não sai daqui vivo. Não vai sair daqui, vai ficar aqui. Não vai ficar comigo, mas não fica com ninguém. Então, foi uma luta dos anjos com o Espírito de Deus. E aí depois elas me contaram que elas não sabiam o que fazer. O povo queria sair, queria pedir socorro, mas não conseguia. A porta lá do terreiro, ele travou, não conseguia sair. Mas, para honra e glória do Senhor, eu saí de lá viva. Eu saí de lá sem nenhum corte. Eu saí de lá sem nenhum arranhão. Ninguém não acreditou. Depois que acendeu a luz, falou, não. Porque ali, aquele dia, era o último trabalho que ia ter. Eu não sabia, ninguém sabia, mas Deus já tinha preparado a minha saída daquele lugar. E os próprios demônios, vamos dizer assim, eles não queriam me perder, porque eu já estava com eles. Então, se eu morresse ali, eu estava condenada. Eu estava condenada, mas o próprio Deus não tinha isso para mim. O próprio Deus tinha uma salvação. Então não deixou que naquele momento eu morresse naquele lugar. E aí depois disso daí foi que onde veio, né, o meu encontro com Deus, porque nem eu poderia imaginar que eu não ia voltar mais para aquele lugar. Mas eles gritavam lá no meio que eu não ia sair dali porque eles não iam perder, que eles não iam perder. Mas Deus é tão maravilhoso, né? Que perdeu. Para a honra e glória do Senhor, eles perdeu, porque eles não têm poder sobre aquilo que Deus tem para nós. Ele não tem poder sobre a força de Deus, aquilo que Deus é. Mas eles lutaram até o último. Lutaram até o último para que eu não saísse e continuasse ali nas garras de Satanás. Mas, para a honra e glória do Senhor, né? Deus não deixou com que eu me machucasse ali. E eu tinha, né? Tinha corte feito, né? Todo corte assim feito, você sabe, é pacto, né? Que a gente faz na época. Depois que eu me converti a Deus, se você chegar em mim hoje e olhar meu braço, e era cortes que todo mundo via. Você não vê um corte. O Senhor limpou. Sabe quando Deus passa assim, ó? Eu posso fazer assim que você não vê corte, né? Eu tinha corte aqui, eu tinha corte aqui, eu tinha corte nas costas. Hoje você vai olhar para mim, você não vai ver corte nenhum, porque o próprio Deus pegou o sangue, né?
e ali ele passou, e ali ele cicatrizou. Eu não tenho nem cicatriz na testa, eu não tenho nem cicatriz no braço, nem na mão. Você olhar, você vai falar, não, né? Se você não acreditar, você vai falar, não é possível que aconteceu isso. Pois é, meninas, não tenho, porque o próprio Deus me passou com sangue e curou e fechou todas as feridas, todas as cicatrizes que o inimigo tinha colocado na minha vida, mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que ele me limpou e fechou todas as marcas que ele queria deixar na minha vida. E hoje eu sou completamente restaurada, não tenho marca nem na minha alma. Minha alma foi limpa, minha alma foi liberta com o Senhor, porque assim ele quis, e assim eu deixei, né? E assim eu deixei. Aí você pode olhar para mim, então hoje eu já tenho muita luta. Eu continuo com luta, tá? Eu continuo lutando, mas hoje é uma luta diferente, uma luta que eu sei que eu estou aqui agora, mas eu sei que eu tenho um Deus. Eu sei que eu tenho um Deus, sabe? Um Deus que eu vou, como que é? Vou passando pela luta dando glória a Deus. Mas naquela época não. Naquela época eu não tinha, naquela época eu não conhecia, naquela época eu só ouvia falar. Ouvia falar, nossa, mas não tinha experiência. Hoje não. Eu vivi. Hoje eu conto aquilo que eu passei. Hoje eu falo aquilo que Deus fez na minha vida. E grandes coisas ele fez. E eu tenho certeza que grandes coisas ele ainda vai fazer na minha vida. Porque ele ainda tem muita coisa a fazer na minha vida. A obra que ele começou na minha vida, ele ainda não terminou. Ele não terminou a obra. Então, é isso, minhas amadas. É muito... Assim, eu passei por muita coisa quando eu estava dentro. Eu vi muita coisa acontecer ali. Eu vi muita coisa acontecer, mas eu estava cega espiritualmente. Eu estava adorando e servindo a outros deuses. Cega, totalmente cega. Hoje não. Eu tenho a luz de Cristo. E eu consigo olhar e consigo entender todos os propósitos, vamos dizer assim, de Deus. E eu espero que cada uma de vocês que estão aí hoje, né, ouvindo, entenda, né, e compreenda, talvez, um pouquinho esse outro lado que se você não passou, de repente, esse outro lado, que é andar na escuridão. Porque eu andei muitos anos na escuridão, andei muitos anos fazendo a vontade deles, mas hoje eu faço a vontade de um Deus vivo, um Deus que morreu e no terceiro dia ressuscitou, e ele está vivo aí, a cada dia, derramando sobre mim as bênçãos dele, sobre o querer, né? Até que o Senhor tem me ajudado. E eu creio que ele vai continuar me ajudando, porque eu estou, né, com ele e tenho certeza, né, que do caminho dele eu não vou me apartar, no nome de Jesus. Por quê? Eu sei da onde que ele me tirou, da onde ele me tirou, porque ele me ama. E do jeito que ele ama cada um de nós. Ele ama cada um de nós. Amém? Mais alguma coisa, Thay? É tanta coisa que eu passei, meninas, porque é bastante coisa, sabe? Mas em todas que eu passei, a melhor que eu passei foi ser liberta, foi ser curada e foi ser restaurada em nome de Jesus. Vai, segura aí que você vai orar por sua mulherada daqui a pouco. Eu quero, mas Deus já, meninas, eu quero sim agradecer essa oportunidade de estar com vocês, de conhecer vocês, de ver cada rostinho aí. Eu quero agradecer do coração e quero estar mais com vocês,
Quero poder estar mais com vocês, junto nessa caminhada. De manhã até falei para a Thay, né? Mas de manhã eu não consigo, porque a hora que vocês estão começando, eu estou chegando no trabalho, aí eu não consigo. Mas eu quero estar, pelo menos na segunda-feira, junto com vocês, ouvindo, também sendo ministrada. Amém? Amém. Obrigada, tia. Tá, acho que vou ter que fechar o microfone. Isso. Eu tô gelada. Parece que o sangue do meu corpo tá passando por mim, temperatura grau zero. Meu coração tá reviver tudo isso. Gente, eu era muito pequena. Eu nem sei quantos anos eu tinha. Eu devia ter uns 5 anos, 4, 5, no máximo 6. Eu lembro de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Porque como ela era a cabeça e a minha mãe estava muito perto ali, servia muito perto, eles não escondiam isso da gente. A gente vivia, porque era como... É filho de pastor, né? Digamos assim, filho de pastor, filho de bispo. É a mesma coisa. Então, isso foi uma coisa que eu vivi e, através da obediência dela, eu fui liberta. Olha que muito louco. Bastou uma pessoa para libertar. E ela falou algumas coisas e eu fui anotando. Isso que eu fui anotando, eu fui abrir a Bíblia. Olha quem eu encontrei na Bíblia. Na primeira página que eu abri. A minha família que servia no centro. Todos esses. Os meus irmãos eram tocadores de atabaque, a minha mãe era uma dos cavalos. Olha como Deus é. Se não é Deus, é quem é que age. E enquanto a pastora falava, eu fui colocando algumas coisas. Uma das primeiras falas dela foi: se nós crermos, nós ouviremos o melhor de Deus e viveremos o melhor de Deus. Ela falou também sobre influência, sobre cegueira espiritual e sobre idolatria. Coisas que nós precisamos quebrar. Direita e esquerda. Você acha que Deus é um Deus de dois lados? O nosso Deus é um só. Sim, sim, não, não. Não tem para a direita, não tem para a esquerda. É só para frente, seguindo o alvo. Meu coração está queimando porque eu creio que ele vai libertar aqui os cativos, libertar a nossa família, porque assim, de todos esses, creio que nós fomos libertos, mas nem todos estão seguindo, nem todos ainda voltaram para os caminhos do Senhor. Meu pai foi encontrado, meu tio foi encontrado, a minha prima, essa prima que morreu, gente, ela morreu em um mês, uma criança de 14 anos, tipo, saúde para dar e vender. E realmente, ela foi salva por Deus, não foi o inimigo que tirou. Era para tirar o foco e ela foi forte, ela foi firme. Para vocês entenderem, e nós morávamos em um bairro, esse terreiro ele pegava de esquina a esquina, era gigantesco, era tipo tamanho igreja mesmo, e vinha gente de tudo quanto era canto, de vários bairros. E quando ela decidiu fechar, era a gente chorando em tudo que era lugar. Eles não queriam de jeito nenhum. Ninguém entendeu. Que Deus é esse? Tá maluca? Você é o nosso Deus. Praticamente eles falavam isso, né? E ela falou que a minha mãe falou, mas não foi a minha mãe. Foi Deus que usou. Se você não estiver aqui, onde você estiver, nós estaremos. Nós iremos com você. E aí, nessa fala sua, eu vim aqui para João 14, 5. Jesus, o caminho para o Pai. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês conhecem e têm visto, disse Felipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim?
As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai vive em mim, está realizando a sua obra. Você disse que você realizaria obras maiores. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aleluia. É isso, é fazer outras obras, é fazer grandes obras. O que nós pedirmos a partir do nosso coração, que eu coloquei aqui, do querer, do crer, do ouvir, do obedecer. Essas obras serão maiores nas nossas vidas. A minha tia, a gente não se vê com frequência, faz muitos anos que eu não vejo ela, assim, mas um dia o meu irmão estava endemoniado, lá na Zona Leste, e não tem muito tempo isso não. Eu não sei nem como ela foi parar lá na Zona Leste, que ela mora em Carapicuíba. Ela foi lá na casa dele e ela orou por ele. Uma tatuagem que meu irmão tem no braço, ela estufou, gente. Uma tatuagem, estufou, chegou assim, ó, ficou grande. Manifestou um demônio no braço e ela expulsou. É muito louco isso, o que o Senhor tem para com a nossa vida. O propósito na vida dela é cura e libertação, mas na sua vida pode ser contar testemunho, falar, orar, interceder, dançar, louvar, ungir. Simplesmente abra o seu coração. Creia que você fará grandes obras pelo nome do nosso Senhor. Eu tô tipo, ai, que delícia ser salva por esse grande Deus, ser salva por um grande propósito, porque eu sei que eu e a minha casa e a minha parentela serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que eu e a minha família serviremos ao Senhor. A minha mãe, os meus irmãos, o meu marido, os meus primos, as minhas tias, todos aqueles que pisaram no terreiro e os filhos dos filhos servirão ao Senhor. Em nome de Jesus, eu creio, eu declaro no nome de Jesus Cristo que essa bênção já é minha, está concretizada, porque não foi à toa que a Bíblia abriu com a minha família, para a honra e glória do Senhor, ó, uma aqui, ó, já está servindo comigo, lá, lado a lado, cadeira com cadeira, e a gente vai levar todo mundo para o caminho do Senhor, para o caminho que é reto, para um caminho que não tem direita, para o caminho que não tem esquerda, que um caminho que é estreito e é o alvo. Eu creio nisso, eu não tenho mais o que falar, a não ser agradecer a esse grande Deus. Rapidamente, que a gente tem aqui uns 15 minutinhos, se alguém quiser falar algo que sentiu, ou... Ali, ó, já tem uma mãozinha, pode falar, Kátia. Catiane é filha dela, abre sua câmera, mostra como você é linda. Você abriu sem querer? Você levantou a mão sem querer, Catiane? Vou passar a vez. Acho que foi. Pode falar, Aline. Não, eu queria falar que eu ficaria a noite inteira aqui escutando. Misericórdia. Porque quantas coisas que eu ouvi aqui que eu lembrei da minha história, da minha família. Nós também fomos, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu também fui salva, liberta, né? Eu cresci também presenciando, vivendo a mesma situação. E eu sei o quanto o Senhor é poderoso para nos libertar. E eu sei que assim como eu fui salva, os meus irmãos foram salvos, a minha prima ainda tem muito mais na família. E ouvir um testemunho como esse me edifica mais, me dá mais força ainda, sabe? Porque eu sei que não é fácil, realmente a luta continua, os levantes continuam, a guerra não termina, mas o Senhor é aquele que nos fortalece todos os dias, é aquele que nos dá as ferramentas, a arma que a gente precisa para poder guerrear, para continuar intercedendo, lutando e sabendo que a melhor escolha que cada uma de nós faz é escolher seguir os caminhos do Senhor. Que Ele sim é aquele que é único, que é poderoso, que pode fazer infinitamente mais aquilo que a gente imagina.
Então, glória a Deus pela sua vida, do Carmo, que o Senhor continue te usando, que você continue falando. Eu glorifico e honro, eu pode ter certeza que o seu testemunho ficou guardado no meu coração, porque tem muitas pessoas que ainda têm resistência de falar. Tem muitas pessoas que ainda ficam falando com dedos, contando testemunho, principalmente de uma história como a sua. Tem pessoas que ficam com cuidado, sabe, com receio de falar, mas mal sabem essas pessoas o quanto são necessários testemunhos como os seus. Como é necessário abrir a boca e falar assim, da onde o Senhor arrancou e o que ele fez. É preciso as pessoas entenderem, conhecer essa verdade que liberta, conhecer da onde o Senhor arranca, conhecer quem é o verdadeiro Deus, o quanto tempo nós fomos enganadas. Quanto tempo eu me senti enganada? Quanto tempo eu acreditava que eu não conseguia acessar o Deus Todo-Poderoso e eu terceirizava a minha fé? Por quantos anos eu terceirizei a minha fé? Até que o Senhor abriu os meus olhos. E hoje eu vivo com clareza, tendo a certeza do Deus que eu sirvo. E é isso que eu oro e que eu desejo para as pessoas da minha família que ainda não encontraram esse caminho, que ainda não despertaram. Então, quantas vezes eu precisar e puder abrir a minha boca para falar, eu vou falar. E assim, eu creio em nome de Jesus que você vai continuar para glorificar o nome do Senhor. Obrigada pela sua participação, pelo seu testemunho, do Carmo. Me edificou muito. Glória a Deus. Eu só queria complementar antes de vocês falarem algo que eu lembrei. Gente, eu tinha 5 anos. Eu lembro que uma vez a gente acompanhava esses trabalhos deles, e não em mata, né? Que em mata minha mãe chegava toda cortada. Esses cortes que ela falou que não são visíveis, se você for ver em outra pessoa que é do centro, você ainda vê. A minha mãe tem um bem pequenininho aqui no meio do peito, acho que um pequenininho atrás das costas e um enorme aqui. E a minha mãe não sabe nadar, minha mãe é pequenininha igual eu, ela tem 1,5 m. E eu lembro que na praia, ela entregando uma oferenda, a minha mãe sumiu entregando. A minha mãe foi andando, gente, surreal. Todos os meus irmãos, não sei se minha irmã lembra, mas ela foi andando, e eu desesperada, minha mãe morreu, minha mãe não sabia nadar, minha mãe não sabe nadar até hoje. E minha mãe morreu, e ninguém deixava a gente ir, ficavam agarrando a gente. E a minha mãe simplesmente voltou andando, do jeito que ela foi andando lá com a cesta, depois ela voltou. Demônio puro, sabe? Assim, eram coisas muito loucas. Outra vez, e assim, sempre passando fome. Eles faziam esses trabalhos que iam enriquecer, que iam isso, e não tinha nada para comer na casa. E uma vez teve um trabalho que a gente estava indo para o ônibus, e eu simplesmente achei uma maleta de dinheiro. Eu achei uma maleta, não sei quanto que tinha R$1.000, sei lá. Eu abri essa maleta e dei. Você lembra disso, tia? Nem sei se você lembra disso, mas eu dei pro meu pai e pra minha mãe. Eles fizeram alguma coisa nesses trabalhos. A gente não ficou com nada. Eu lembro que minha mãe falou, pega R$100, sua besta, esconde R$100, eles vão gastar tudo. Porque a gente não gostava, a gente era criança, mas era esperto. Pra você entender a cegueira, a que ponto vai. Tipo, eles gastavam todo o salário com cachaça, com cigarro, com... A minha mãe comprava das melhores bebidas, sabe? Dinheiro de colocar dentro de casa. Cegueira total. E só queria dizer que Deus é lindo. Ele liberta de tudo isso, de tudo que você acha que você tá passando. Ai, não tem solução. Tem sim, tem sim. Quem levantou a mão primeiro? A Thalita? Era a Ângela, mas a Ângela caiu. Não tá mais aqui, não. Então, eu vou falar, né? Gosto de falar pouco. Gosto pouquinho, não. Eu só quero dizer que bênção, como a Aline falou. Como é importante realmente a gente dividir, né? O testemunho. Eu não cheguei, quando eu ia também, eu era muito criança, eu acompanhava meu avô. Ia muito no centro com ele. E aí, um tempo, né? Era católica, eu sou cristã há uns 12 anos, mais ou menos, mas o quanto é importante, porque igual a Aline falou, as pessoas, elas acham que, eu acho que elas acham não, elas terceirizam a fé, elas não sabem que elas têm ali, ó,
contato direto, ela tem acesso direto com o Senhor, então a gente não precisa de ninguém além do Senhor, não precisa de ninguém. Então, né, o povo padece por falta de conhecimento, realmente, porque acha que não é digno, como várias vezes a gente falou aqui, às vezes a gente acha que não é digno de falar com o Pai do Senhor nos atender, e Ele vai nos atender. Então, o quanto me edificou, quão importante foi esse testemunho, o quão tremendo foi ouvir você, pastor, falando. Eu espero sim que você esteja outras segundas aqui com a gente, compartilhando, trazendo mais partes desse testemunho, de outros, né, âmbitos, porque eu creio, como a senhora falou, né, independente estar com Cristo, mas a gente sabe que as lutas vêm mesmo assim, né? A diferença é que com ele o fardo é bem menor. Então a gente tem outras batalhas, mas espero sim que você esteja outras vezes compartilhando, ouvindo a palavra. É muito bem-vinda aqui no nosso grupo. Só dizer que eu amei ouvir. Foi bênção demais. Eu estava aqui, eu não consegui 1 minuto toda hora. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Porque que tremendo foi esse testemunho, meu Deus do céu. Só dizer isso. Amei, muito obrigada, viu, por compartilhar. Mais alguém? Já vou abrir, já abri ali no chat que quem tiver pedido de oração pode compartilhar com a gente, escrever aqui. Regiane quer falar? Pode falar. Não vou abrir a câmera não, porque eu tô só pela graça. A paz, gente, boa noite. Um testemunho tremendo da sua tia, Thaírinha. Tia? Né? Testemunho tremendo, assim. E aí, enquanto ela foi falando, né? Lembrei do meu irmão mais velho agora. Ele chama Edmauro, né? O apelido dele é Cocão. E ele sempre falou que não acreditava em Deus, não acreditava em santo, não acreditava em nada, 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 nada. Sempre se denominou ateu, né? E agora, por incrível que pareça, ele começou a ir para o centro de Umbanda, né? Começou a compartilhar algumas coisas assim. Aí ele mora lá na casa dos meus pais. Aí você chega lá, você vê incenso, vê um monte de coisa, ele fazendo um monte de coisa, tomando banho de cristal e tudo mais. E aí me vem na minha mente agora, né, a gente falando sobre isso, sobre essa religião, que é engraçado, as pessoas preferem acreditar nisso, né, ter mais fé nisso, do que acreditar em Deus. Ele fala que acreditar em Deus era besteiragem, era bobagem, que Deus não existia. Mas aí agora, tipo, aí eu vejo ele fazendo várias coisas para atrair dinheiro, trabalho, emprego, essas coisas assim, e fazendo as coisas de santo, né? E aí eu só tô observando. Eu falei, nossa Deus, como que é engraçado, né? O ser humano, né? A gente prefere ir para esse lado do que acreditar que um Deus que fez os céus e a terra, né, existe, né? E aí eu queria pedir oração pela vida dele, pela libertação da vida dele. Mas eu creio que isso aí é só um processo para um caminho só para ele chegar até Deus, né? Se ele não acreditava em nada, né? Agora ele está acreditando em alguma coisa, mas eu acho que é o caminho para ele chegar até Deus, ou não, né? Não sei. É Deus que sabe de todas as coisas. Aí eu queria pedir oração pela vida dele e pedir oração pelo meu esposo, Robinho, todo mundo conhece, quem está aqui, que serviu muito tempo à igreja. E hoje toda segunda-feira ele trabalha dentro de um centro de Umbanda. Meu esposo, ele não vai mais para a igreja. Ele fala que essa religião é só uma cultura e tudo mais, mas eu vejo como muitas coisas de lá, por mais que ele tá lá, todo mundo fala assim, ele tem que estar lá, às vezes, para dar um bom testemunho, não sei, mas tem muitas coisas que ele estando lá afeta na vida dele e ele não enxerga. Então, eu queria pedir oração pelo meu esposo, Robson, e meu irmão. Como chama seu irmão? Edmauro.
Tia, eu tô anotando aqui os pedidos. Normalmente a convidada é quem ora por esses pedidos, tá bom? Aí tem nos 3 pontinhos embaixo, vai estar aberto o chat de mensagem. As pessoas estão escrevendo lá, mas eu vou te falando aqui, tá bom? Também. Se você quiser anotar aí, orar pela libertação do Edmauro e do Robson e do Jean, que no caso, né, meu irmão, ambos os três de servir outros deuses, né? E deixa eu ver aqui. A Carla tá pedindo pelo pai Sebastião, pela saúde dele e restituição da família dela. A Direne, pela filha Stephanie, a mesma coisa também, para o Senhor libertar. Então, vamos colocar Jean, Edmauro, Robson e Stephanie. Libertação do candomblé, umbanda, enfim, da cegueira espiritual, né? Thalita tá pedindo oração pelo Senhor Francisco, que teve traumatismo craniano. Peço oração pela minha vida e todos os sentimentos. A Silvana tá pedindo oração pela vida dela e pelos sentimentos, também pela família dela. Tá conseguindo anotar, tia? A Daniele, oração pela cura da irmã dela, Dalila, e que ela tenha boa recuperação, pela saúde e recuperação. Da Dalila. A Thalita também está pedindo pelo pai Carlos e a mãe Sueli. Saúde e casamento. A Josefa, peço oração pela minha saúde, família e trabalho. Dalila, pela minha neta Rafa, que não está bem. A Vanilda, vamos orar pela netinha dela, Rafa. Não está bem. Pelo meu irmão Antenor na saúde. Tá. E a Daniele. A Daniele pelo Antenor. Saúde. Eu vou estar orando aqui também junto, gente. Se ela não citar os nomes, tá tudo anotadinho aqui, tá? Fiquem tranquilos. Tô intercedendo aqui e todas vocês intercedam também, umas pelas outras. Eu creio que conexão, né? Essa conexão vai chegar aos céus e vai abrir os céus para as nossas bênçãos, para nós palparmos as nossas bênçãos. Conseguiu anotar, tia? Mais alguém? Mais alguém? Oi. Rapidinho. Os pedidos de oração, pode orar no geral, ou se ela quiser falar o nome por nome, aí fica à vontade, tá? O critério. Porque eu acho que o importante é que todas nós sabemos o que cada uma está passando para a gente orar. Mas aí fica ao seu critério. Se quiser falar nome por nome, se quiser falar um geral, né? Senhor, estou entregando esses pedidos de oração, fica à vontade. Quando você quiser, tia, pode abrir o microfone e orar, tá? Amém, graças a Deus, amém? Então, nesse momento, junta, né, uma conexão, toda junta, intercedemos, nós vamos fechar nossos olhos e vamos apresentar o Senhor, né? Como a Tairine já disse, aí ela marcou, eu também marquei aqui, estarei levando para a intercessão esses nomes, estarei clamando também, colocando diante do altar do Senhor também, porque a palavra do Senhor nos ensina isso, né? Temos que orar e clamar.
Então, vamos apresentar agora, no nome de Jesus, amém? Fecha seus olhos, cada uma de nós já sabemos a necessidade de cada pessoa, e não só agora que nós vamos orar, né? Como está nos propósitos de estar intercedendo por essas vidas, para que essas vidas seja também alcançada no nome de Jesus, amém? Oremos assim, Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós entramos na Tua santa presença nesse momento. Juntas, Pai, reunidas, ouvimos, meu Deus, tudo que o Senhor falou nesta noite, através de cada irmã aqui, Pai. Pai, mas nesse momento nós nos colocamos como filhas, como servas, como intercessoras, Pai, para clamar, para apresentar, meu Deus, cada vida que está com o nome escrito neste caderno. Meu Deus, alguns que estão aqui precisam de uma cura, Senhor. Outros precisam da libertação. Outros estão precisando da restauração, Pai. Meu Deus, cada um está com um problema diferenciado, mas nós sabemos, Deus, que nós temos um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura. Então, meu Deus, juntas, Pai, nós unimos a nossa fé, o nosso pensamento, as nossas vozes, para declarar nesse momento para essas vidas, meu Deus, que o Senhor visita cada um, Senhor, que o Senhor passa, meu Deus, com a tua espada desembanhada e vai curando, vai cortando, vai livrando de todo mal, de todo laço. Meu Deus, que haja um renovo, que haja luz, que haja uma libertação, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Senhor, que o Senhor seja o médico, que o Senhor seja o médico que toca nas veias de cada um que está enfermo, meu Pai. Aqueles que estão, meu Deus, envolvidos com outros deuses, que receba nessa noite uma libertação, que haja vida, que haja visão espiritual, que toda cegueira, meu Deus, no nome de Jesus caia por terra nessa noite. Nós determinamos, meu Deus, como um povo que ora, que clama, meu Deus, uma cura, uma restauração, a salvação para esse povo. Pai, é no nome de Jesus que nós consagramos, Pai, é no nome de Jesus que nós apresentamos, Pai, é no nome de Jesus que nós determinamos, meu Deus, a vitória, e nós profetizamos, meu Deus, que haja um renovo. Eu profetizo nesta noite, meu Deus, renovo nessas vidas, é cura, é libertação, é restauração, e que todos possam ver a glória, que todos possam conhecer, que todos possam caminhar e ver a luz, que essa luz se chama Jesus Cristo. Deus de poder, nós oramos, estamos aqui crendo, Pai, que tudo o Senhor fará, e nós veremos e vamos contemplar, meu Deus, a glória do Senhor, meu Deus, a manifestação do Teu Espírito, Senhor, e que haverá, Senhor, no nome de Jesus, testemunho, Pai, na vida de cada nome que está aqui colocado, Pai, cada vida que está orando, intercedendo por vida, por família, Pai, que haja e que todos vão contemplar a glória de Deus, Pai. Então, recebe a nossa oração, e assim também, Deus, no nome de Jesus, eu quero colocar cada irmã que estamos aqui agora juntas, na mesma unção, na mesma fé, na mesma oração, na mesma intercessão. Pai, visita cada uma de maneira sobrenatural, derrama, meu Deus, mais do Teu Espírito, derrama, meu Deus, mais da Tua unção, Pai, o Espírito Santo de Deus, que essas meninas que estão aí desse lado, Pai, que cada um no Teu lar nesse momento possa ver a glória de Deus, e usa, meu Deus, de maneira sobrenatural, Shainoi, Calaba, Chorecantere, e Calaba, Chonai, Saravás. Usa, Deus, cada uma delas, Pai, porque cada uma delas que estão aí, Pai, que ouvir esse testemunho, cada um que estão aí fazendo a Tua obra, elas também têm necessidade, elas também têm algo dentro do coração, Pai, mas que nesta noite, Deus, o Senhor possa visitá-las, Pai, visitá-la com Teu Espírito, e derramar, meu Deus, uma porção dobrada para cada filha Tua, Pai, que está aqui nesse canal, e juntamente com cada família, porque cada filha Tua que está aqui, meu Deus, representa uma família, e como nós dissemos, Senhor, como a Tua serva diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu quero profetizar nessa família, no nome de Jesus, que todos vão servir ao Senhor, e que a glória é para Ele, o nosso Deus. Portanto, meu Deus, eu quero agradecer, eu quero Te louvar, eu quero Te exaltar por esse momento. Receba, Deus, as nossas orações. Eu Te entrego, meu Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem
Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Quem está abençoado aí, faz um coração. Tia, pastora do Carmo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu testemunho, por você ter querido falar, por você ter sido usada pelo Senhor. Continue sempre sendo essa pessoa tão abençoada e usada por Deus. E não é nenhum convite, é uma ordem. Esteja aqui toda segunda-feira para a honra e glória do nosso Deus. Agora você faz parte do time Conexão, do Manas, você está lá também quando pode falar alguma coisinha. E que Deus abençoe, multiplique as bênçãos sobre a sua vida, cada vez mais tudo novo se faça sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério. Creio que todas nós fomos abençoadas nessa noite através da sua vida, através do nome do nosso Deus. Desejo a todas uma boa semana, uma semana embaixo do sangue de Cristo, que nós possamos ter ousadia, obediência, fé e fidelidade sobre o nosso Deus. Amém? Uma noite de sono abençoada para todas nós. Um beijo. Amém. Boa noite. Jesus, boa noite. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite.